Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Estamos aqui no início da nossa disciplina de marcadores moleculares. Eu sou o professor Murilo Alves e estarei com vocês ao longo de todo esse semestre para mostrar a vocês os principais conceitos acerca dos marcadores moleculares e também falar de suas principais aplicações. Nesta primeira aula, nós iremos apresentar a vocês uma introdução aos marcadores moleculares, trazendo seus fundamentos, as bases genéticas e algumas das principais técnicas utilizadas no desenvolvimento e detecção destes marcadores. Bom, então, sem mais delongas, vamos ao início da nossa disciplina. Bom, primeiramente é importante que nós falemos qual é o objetivo principal da nossa disciplina de marcadores moleculares. O objetivo principal é apresentar o conceito e as aplicações dos marcadores moleculares de modo geral, incluindo abordar as origens moleculares do polimorfismo genético, descrever os diferentes tipos de marcadores genéticos e seus respectivos potenciais de aplicação e desenvolver a capacidade de utilizar os fundamentos da disciplina na solução de inúmeros problemas relacionados às mais diversas áreas do conhecimento. Bom, primeiramente vamos falar um pouquinho de história, para então retomar, na história a importância, quão importantes são os marcadores moleculares. Para falar um pouco da importância dos marcadores moleculares na história, podemos então aqui relembrar o famoso caso Pitchfork, que no caso ocorreu na Inglaterra na década de 80, iniciando-se em 83 e sendo encerrado em 88. O caso Pitchfork envolveu o estudo e a resolução do caso criminal envolvendo estupro e assassinato de duas jovens entre os anos de 83 e 86, sendo essas duas jovens a Linda Mann e Dawn Ashworth. E esse caso ficou famoso justamente pela questão da brutalidade do assassinato, do estupro de assassinato dessas duas jovens. E quanto tempo realmente demorou para que o caso fosse devidamente solucionado. E além disso, ele marcou o início do uso dos marcadores moleculares no grande campo de estudo que hoje denominamos de genética forense. No caso Pitchfork, que ocorreu numa cidade do interior da Inglaterra, na década de 80, nós temos então esse assassinato, esse duplo assassinato que ocorreu em anos diferentes, de Linda Mann e Dawn Ashworth, no caso. Notem que elas são duas jovens que com aparência, fisionomias muito semelhantes. Elas foram encontradas mortas, no caso, em épocas diferentes. Porém, os padrões, o que mais intrigava realmente a polícia na época, a polícia inglesa na época, era que os padrões de assassinato eram muito semelhantes. Então, os policiais na época desconfiaram que o assassino poderia ser o mesmo das duas jovens. E aí, então, os investigadores começaram a procurar quais seriam os principais suspeitos. E aí, o primeiro suspeito do caso foi Richard Buckland, que foi considerado suspeito de assassinar a segunda jovem, Dawn Ashworth, já logo depois, no ano de 86, perdão. E aí então, Richard Buckland, no caso, ele era um jovem que apresentava problemas mentais e por realmente estar muito próximo de Dawn Ashworth, na data em que ocorreu o crime, ele foi um dos primeiros suspeitos a serem considerados pela polícia. Porém, análises das evidências, e posteriormente análises moleculares que foram feitas no caso, descartaram Richard Buckland como suspeito de assassinar essa jovem. E aí então, eles recolheram amostras de sêmen
das duas vítimas, né? Tendo então recolhido a amostra de sêmen da vítima anterior, que foi a Linda Mann, e então também da amostra de sêmen recolhida de Dawn Ashworth. E aí, então verificaram que o sêmen ele apresentava um material DNA que era idêntico, ou seja, realmente o suspeito de assassinar as jovens era o mesmo. O assassino de ambas, né, de causar o estupro e assassinato de ambas as jovens era o mesmo. E aí então, a polícia na época resolve utilizar uma nova técnica desenvolvida pelo professor Alec Jeffreys, da Universidade de Leicester, também na Inglaterra. A técnica é chamada de DNA Fingerprinting, ou, no caso, fingerprint de DNA, ou impressão digital de DNA. O DNA, então, encontrado nas vítimas, como colocado, né, era o mesmo, né? E aí, então, a polícia resolveu fazer uma coleta de sangue de mais de 5.000 homens que habitavam aquela pequena cidade do interior da Inglaterra, a qual, no caso, foram encontradas as duas jovens mortas. Bom, Alec Jeffreys era um professor e pesquisador da Universidade de Leicester na década de 80, e então desenvolveu essa técnica, o fingerprinting de DNA, no caso em que nós tivemos pela primeira vez o uso dos denominados marcadores moleculares para a determinação de padrões de polimorfismos, de variações em amostras de DNA. Aqui, Jeffreys observou que ele observou então o que ele chamou de impressões digitais de DNA, que então ele denominou então de mini e microsatélites. Né? E aqui nós temos a imagem do primeiro fingerprint, né, da primeira impressão digital, né, o código de barra genético realizado na década de 80, né, obtido nessa década de 80, no ano de 84. E aí, então, cada uma dessas raias ou canaletas apresentavam então amostras diferentes, que por sua vez apresentavam perfis de bandeamento diferentes. E esses perfis de bandeamentos eram únicos para cada indivíduo, né? Então Jeffreys propôs que essa técnica poderia ser utilizada, por exemplo, para determinar padrões específicos, né, de suspeitos em casos criminais. E esses padrões eram baseados na distribuição dos denominados até então mini e microsatélites. E esses mini e microsatélites, o que eles viriam a ser, né? Como que eles poderiam ser definidos? No genoma humano, milhares de regiões diferentes contidas nos locus apresentavam repetição de sequência, né? E essas repetições de sequências eram ditas então mini satélites, como se o DNA estivesse literalmente gaguejando, né? Tendo uma repetição em que ele gaguejava nessa mesma repetição. E regiões repetidas de sequências menores do que 6 pares de bases foram então denominadas posteriormente de microsatélites. Os mini e microsatélites apresentavam então variação no número de repetições, gerando polimorfismos, né, variações, aqui pelo nome, né, pela etimologia da palavra, poli, vários, né, morfismo, formas, várias variações nas variantes dos genes, que também são denominadas de alelos. Então, se nós temos então em um locus, né, 3 alelos, e esses alelos diferem a partir do número de repetições de nucleotídeo CA, então nós vamos ter então 3 diferentes tipos de alelos que vão gerar diferentes genótipos em indivíduos diploides, né? Então aqui, esse indivíduo é um indivíduo diploide homozigoto, diploide homozigoto, diploide homozigoto, justamente porque eles apresentam os mesmos tipos de alelos nos dois locos. Enquanto aqui, esses são os indivíduos heterozigotos, que apresentam alelos distintos. E a técnica de fingerprint de DNA, de impressão digital de DNA, ela se baseava, como nós vamos ver posteriormente, na técnica de Saudenblotting, em que a partir de uma amostra de DNA, por exemplo, que ela poderia estar contida na amostra de sangue, nós então extraímos, né, da forma mais intacta, mais íntegra possível, um material genômico,
um DNA genômico, e então submetemos esse DNA genômico às denominadas enzimas de restrição. E após essa restrição, após essa clivagem por essas enzimas, nós poderíamos então submeter esse material a um processo de eletroforese, em que fragmentos seriam separados de uma matriz eletroforética, e então transferimos esse material separado por eletroforese para uma membrana, né, muito mais resistente e durável do que o gel de eletroforese, essa matriz eletroforética. E aí, então, submetendo-se então essa membrana ligada a DNA, né, obtido da eletroforese, a uma sonda marcada radioativamente, nós poderíamos, então, a partir do reconhecimento, né, por hibridização da sonda a porções de DNA, nós poderíamos, então, determinar então, a posição e a presença de determinados fragmentos ao longo desta membrana, né, a partir de uma autorradiografia, né? Uma revelação de um filme de raio-x por autorradiografia, ok? E aqui, mais uma vez, está Alec Jeffreys mostrando, né, a sua técnica, né, o resultado de sua técnica. E, por fim, com o uso, né, da técnica de fingerprint de DNA, né, essa impressão digital de DNA, a partir da técnica de Jeffreys, foi possível, então, determinar o culpado, né, no caso, o assassino das duas jovens, que foi Colin Pitchfork, né, que deu nome ao caso. Colin Pitchfork era um padeiro que trabalhava na cidade a qual as jovens moravam, né? E então percebeu-se que, no caso desses 5.000 homens que foram amostrados na cidade, no primeiro momento nenhum deles realmente tinha sido identificado. Porém, uma mulher denunciou na polícia, né, na delegacia na época, que escutou dois homens conversando em um bar, sendo que um desses homens pediu para que ele pudesse, por exemplo, para que seu amigo pudesse doar o sangue, né, no lugar dele, né, durante essa amostragem. E aí, então, ao denunciar esses dois homens à polícia, verificou-se que um deles, né, Colin Pitchfork, era de fato o assassino, que não havia fornecido então sangue para a coleta, né, e verificação do suspeito. E aí, então, ao coletar o sangue de Colin Pitchfork, a partir do uso da técnica de fingerprint DNA, foi verificado então que o seu sangue continha material genético que era compatível com as amostras de sêmen encontradas na época. E aí, então, ficou determinado que Colin Pitchfork era, então, de fato, o estuprador e assassino das duas jovens. Esse foi o primeiro caso, e foi um caso notório, né, do uso pela primeira vez, de um teste genético e, consequentemente, um teste molecular utilizado na resolução de um caso criminal, né, para, então, realmente capturar, né, e prender então um assassino das duas jovens na época. E esse caso então realmente iniciou pela primeira vez o campo da genética forense, né, no uso dos marcadores moleculares na genética forense. Bom, diversos outros casos criminais foram solucionados utilizando a técnica de fingerprint DNA, tal como proposta por Alec Jeffreys, e outras técnicas, né, baseadas também no uso de mini e microsatélites foram desenvolvidas e aperfeiçoadas. E daí vem a pergunta, né? Quais seriam as origens dos estudos sobre os marcadores moleculares? E aí é o que isso nos traz ao plano da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós temos então como alguns objetivos a apresentação do início dos estudos sobre genes, evolução e DNA, a descrição do comportamento de cromossomos durante a divisão celular, os primeiros estudos sobre o papel do DNA, os primeiros estudos sobre a estrutura do DNA, a descrição da estrutura do DNA por Watson, Crick e Wilkins, o estabelecimento do Código Genético Universal, tal como proposto por Crick, e o estabelecimento do dogma central da biologia. E aí, retomando as origens dos marcadores moleculares, a definição de marcadores moleculares e as técnicas, as principais técnicas utilizadas no desenvolvimento e detecção de marcadores.